recebi um documento dos auditores fiscais do trabalho, em nota pública sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. Segundo eles, a exploração de trabalhadores sujeitos à condição de trabalho análogo ao de escravo insiste em existir e subsistir na realidade das relações do trabalho no Brasil. Para combater essa odiosa prática de exploração laboral, o Estado brasileiro instituiu, em 1995, política pública destinada a reprimi-la e minimamente socorrer e reparar suas vítimas. As primeiras iniciativas governamentais nesse sentido foram implementadas no governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, então vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ambas as iniciativas mantêm-se ininterruptamente em funcionamento, até esse governo, né? Nos governos Lula e Dilma, a ação do Estado brasileiro foi mantida e robustecida, com garantia de crescente dotação orçamentária e criação de instrumentos legais que tornaram o Brasil a principal referência mundial no trabalho escravo, no combate ao trabalho escravo. Dentre as mudanças implementadas na legislação, destaca-se a nova redação dada no artigo 149 do Código Penal, condizente com a realidade encontrada pela fiscalização trabalhista, e a garantia do pagamento de seguro-desemprego aos trabalhadores resgatados na condição análoga à de escravo. O combate ao trabalho escravo nunca foi aceito por alguns setores empresariais, os escravocratas, principalmente os que concorrem em desigualdade de condições com aqueles que cumprem a legislação. Esses setores e seus representantes desenvolveram ao longo dos anos pressões e iniciativas para a desconstrução das ações que buscam combater, erradicar tal prática criminosa. Como exemplo disso, observa-se a diminuição, nesse governo Temer, do número de equipes de fiscalização destinada a tal fim, bem como projetos de leis que visam restringir o entendimento daquilo que no artigo 149 do Código Penal é conceituado como análogo ao do trabalho escravo. Porém, apesar de todas as ameaças, o combate ao trabalho escravo tem sobrevivido e as instituições públicas que atuam na questão vinham conseguindo garantir a política pública de combate à escravidão. Entretanto, sobre a mantra da crise econômica e da necessidade, dizem eles, os escravocratas, de economizar, o governo restringiu a tal ponto os recursos da área da fiscalização trabalhista, Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que, embora não há mais dinheiro para custear a execução da política pública de erradicação do trabalho escravo, fato que inviabiliza a continuidade das ações fiscais e, de forma inédita, nos 22 anos de existência dessa política de Estado e não de governo, faz cessar a atuação no Brasil da repressão do escravagismo. Veja a que ponto chegamos. Sendo a submissão de pessoas ao trabalho análogo ao trabalho escravo um crime, todo agente público que por ação, omissão ou inação deixa de assegurar a continuidade de seu combate também está cometendo conduta criminosa. O que exige a atuação da sociedade civil e das instituições do Estado, especialmente o Ministério Público, que devem zelar pela garantia dos direitos fundamentais. Senhor presidente, senador Roberto Costa, eles terminam o documento dizendo: nós, auditores fiscais do trabalho,
que atuamos no combate ao trabalho escravo, alertamos a sociedade. As vítimas da exploração do trabalho escravo gritam por socorro. As ações de combate a esse crime não podem parar. Lamentável o que está fazendo o governo Temer. Esse crime é essencialmente destinado, esse grito é especialmente destinado à sociedade civil e àqueles parceiros que nas últimas 2 décadas têm se dedicado a combater o trabalho escravo no Brasil. Senhor presidente, eu termino nos últimos 3 minutos dizendo que hoje de manhã fizemos uma audiência pública muito forte e muito preocupante. Foi quanto ao desemprego no Brasil, principalmente no setor dos frigoríficos. Estavam aqui representantes de trabalhadores de todo o país, delegações que vieram para debater esta situação. E o eixo maior lá foi a própria JBS. E ali foi dito, com todas as palavras, senhor presidente, a crise se aprofunda em todas as áreas. E eles entendem que centenas, milhares e milhares de trabalhadores desse setor poderão ser demitidos se continuar a política atual deste governo, desvalorizando aqueles que têm investimento nessa área. E ali eles falaram do leite, falavam da carne, falavam da carne de gado, de porco, de frango, enfim. O próprio representante do Ministério do Trabalho dizia que, se nada for feito, podem esperar dias muito piores no campo do desemprego, atingindo trabalhadores tanto da área rural como também da área urbana, que uma é consequência da outra. Por isso, senhor presidente, fizemos lá um documento que vamos remeter às autoridades competentes nessa área do desemprego para que assumam uma posição mais corajosa, uma posição de vanguarda no combate ao desemprego que atinge a todos, repito, e as denúncias foram lá da maior gravidade, senhor presidente. Atinge a todos na área rural, na área urbana, inclusive na área pública. Segundo eles, com a reforma trabalhista, já começaram a não fazer concurso em nenhuma área e só contratar pessoas via ou terceirização, ou via o chamado autônomo exclusivo, ou pelo trabalho intermitente. Parece que a frase é de Ulisses Guimarães, quando a gente acha que pior não poderia ficar, aí que piora mais ainda por obra do governo que está aí, senhor presidente. Por isso fica aqui a nossa indignação, o nosso protesto, e que os documentos que nós vamos entregar para as autoridades sejam lidos e as soluções terão que vir. Os protestos crescerão cada dia mais nesse país, com o objetivo de garantir saúde, que está muito ruim, educação, que eu li aqui agora o protesto em Porto Alegre, segurança pública nem se fala, emprego e renda, então virou um desespero. Era isso, obrigado, senhor presidente.